Você opera com um mini contrato há meses, talvez anos. Ganha alguns dias, perde outros, e no fundo sente que está girando em círculo. Não tem clareza de qual é o caminho matemático para sair de um mini e chegar no ponto de realmente viver de mercado. Aí um dia você acorda animado, pensa, agora vai. Vou aumentar para 2 minis. Aumenta no feeling, sem cálculo, sem plano. 2, 3 operações erradas depois, você devolve tudo o que levou semanas para construir. E volta para um mini, machucado, com ainda mais medo de aumentar do que antes. Jesse Livermore não jogava esse jogo. Ele não sentia que estava pronto para aumentar. Ele tinha uma matemática exata para cada degrau de tamanho. Sabia quanto de banca precisava, qual percentual de risco usar, quanto tempo manter um tamanho antes de subir, e em que momento não era para aumentar, nem que ele estivesse voando. A maioria dos traders pensa em quanto eu posso ganhar se aumentar lote. Jesse pensava, quanto eu consigo aumentar sem quebrar minha conta e minha cabeça? Nos próximos minutos você vai ver. Por que tentar viver de mercado com um mini é quase sempre ilusão? Como montar uma escada numérica clara? Banca mínima, risco por operação e degraus de aumento. E qual é a progressão inspirada na lógica de Livermore para sair de um mini contrato e caminhar, de forma responsável, para viver de mercado? Mas antes de continuar, se você quer parar de aumentar lote no improviso e começar a escalar de forma consciente, deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal e me mostra que você quer conteúdo sério, profundo, sobre trading. Vamos direto ao ponto brutal. Você não vai viver de mercado com um mini contrato. Não vai. E se alguém te vendeu essa ilusão, te enganou. Porque matemática não mente. E a matemática de um mini não fecha para pagar conta. Deixa eu te mostrar por quê. Você opera um mini do índice. Arrisca 1% da banca por operação. Sua banca é R$5.000. 1% é R$50. Com stop de 100 pontos, que é stop normal no mini índice, você está arriscando exatamente isso. R$50 por operação. Agora vamos fazer conta otimista. Você tem ED. Faz 2R de média por operação vencedora. Isso dá R$100 por trade. E vamos supor que você consegue uma operação boa por dia. Em 20 pregões, são 20 operações vencedoras. R$2.000 brutos no mês. Parece bom? Espera. Tira a corretagem. Tira emolumentos. Tira imposto. Tira os dias que você vai errar, porque você não acerta 100%. Tira as semanas que o mercado fica lateral e você toma stop atrás de stop. E o que sobra? 800, R$1.000 se você for muito bom. E R$1.000 por mês não paga aluguel, não paga comida, não paga conta, não sustenta ninguém. Então você não está vivendo de mercado. Está complementando renda. Ou pior, está queimando tempo e energia emocional para ganhar menos que um salário mínimo. Aqui está a verdade que ninguém fala. Um mini contrato é escola. Não é trabalho. É onde você aprende. É onde você valida a ED. É onde você constrói disciplina, sem explodir financeiramente a cada erro. Mas não é onde você vive. E o problema não é você. É expectativa. A maioria dos traders começa com um mini e acha que em 6 meses vai estar tirando o salário disso. E quando não acontece, eles acham que são incompetentes, que não servem para trading. Mas não é isso. É que um mini não foi feito para isso. Jesse Livermore começou pequeno, muito pequeno, mas ele nunca tentou viver dos primeiros contratos. Ele usava os primeiros contratos para validar método, para provar que conseguia ganhar consistentemente. E só depois que provou, só depois que construiu banca maior, aí sim ele aumentou o tamanho. E aí sim começou a tirar dinheiro para viver. Mas a maioria faz o oposto. Opera um mini. Ganha R$500. Saca os 500. Ganha 700. Saca os 700. E a banca nunca cresce. E se a banca não cresce, você nunca consegue operar maior. E se não opera maior, nunca vai viver disso. Então você fica preso. Preso em um mini. Para sempre. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Trader A e Trader B começam com R$5.000. Os dois têm ED. Os dois fazem 10% ao mês, o que é muito bom. Trader A saca todo o lucro. Trader B reinveste. Mês 1. Ambos fazem R$500. Trader A saca. Fica com 5.000. Trader B reinveste. Fica com 5.500. Mês 6.
Trader A ainda está em 5 mil, fazendo 500 por mês. Trader B está em 8 mil, fazendo 800 por mês. Mês 12. Trader A continua em 5 mil, fazendo 500. Trader B está em 15.600, fazendo 1.560 por mês. Vê a diferença? Trader A está preso em um mini para sempre. Trader B já pode operar 2 ou 3 minis. E em 24 meses, Trader B vai estar operando 5, 10 minis. Enquanto Trader A ainda está com 1. E não é porque Trader B é melhor. É porque entendeu que não dá para viver de um mini. Que um mini é fase de construção. E que você só pode viver de mercado quando chegar em tamanho que matematicamente sustenta. Então qual é esse tamanho? Depende de quanto você precisa para viver. Vamos fazer conta reversa. Você precisa de R$ 5.000 por mês líquidos para cobrir todas as suas despesas e ter margem. Com ED de 10% ao mês, que de novo é muito bom, você precisa de banca de R$ 50.000. E com R$ 50.000, operando a 1% de risco, você pode operar 5 mini contratos confortavelmente. Então a conta não é quando eu consigo viver de um mini. A conta é quanto de banca eu preciso para viver do mercado. E depois, como eu saio de onde estou? 5 mil, 10 mil, até lá. 50 mil, 100 mil. E a resposta é tempo e reinvestimento. Você não saca lucro no começo, você deixa a banca crescer. E enquanto ela cresce, você aumenta tamanho proporcionalmente. 5 mil, 1 mini 10 mil, 2 minis. 20 mil, 4 minis. 50 mil, 10 minis. Mas isso leva tempo. Se você faz 10% ao mês e reinveste tudo, leva 2 anos para ir de 5 mil para 50 mil. 2 anos. E a maioria não aguenta. Quer resultado em 6 meses. E por isso quebra. Porque força um mini a entregar o que ele não pode entregar. Aqui está outro problema. Pressão psicológica. Quando você precisa ganhar para pagar conta, você opera diferente. Você não respeita stop porque não posso perder, preciso desse dinheiro. Você entra em operação marginal porque preciso recuperar o que perdi ontem. Você opera fora de horário, fora de setup, fora de tudo, porque está desesperado. E desespero mata trader. Jesse Livermore dizia: eu só podia operar bem quando não precisava do dinheiro. Porque quando você não precisa, você opera com clareza, segue regra, corta loss sem medo, segura gain sem ansiedade. Mas quando você precisa, você opera com medo. E medo te quebra. Então, antes de pensar em viver de mercado, você precisa ter outra fonte de renda. Emprego, freela, negócio, investimento, qualquer coisa. Algo que pague suas contas. Enquanto você constrói sua banca de trading. E só quando a banca estiver grande o suficiente e você tiver provado consistência longa, 1, 2 anos. Aí sim você pode pensar em largar tudo e viver só disso. Mas tentar viver de um mini com banca de 5 mil é suicídio. É colocar pressão insuportável em algo que não aguenta. É transformar o que deveria ser processo de aprendizado em desespero financeiro. E desespero financeiro é o assassino número 1 de trader iniciante. Vamos falar de outro aspecto. Variância. Mesmo com ED provado, você vai ter meses ruins. Vai ter mês que você perde 5%. Vai ter mês que você fica no zero. E se você está tentando viver de um mini, o que você faz nesses meses? Não paga conta? Entra em dívida? Opera dobrado no mês seguinte para recuperar e quebra? Mas se você tem outra fonte de renda e está usando um mini para construir, mês ruim não te destrói. Você mantém disciplina, respeita processo. E no mês seguinte, volta ao normal. E no longo prazo, você cresce. Mas se você depende do resultado mensal para sobreviver, mês ruim te mata. Te força a fazer besteira. E besteira vira falência. Aqui está a virada mental que você precisa. Um mini contrato não é destino. É degrau. É o primeiro degrau de uma escada. E você não fica no primeiro degrau para sempre. Você valida seu método, constrói consistência, cresce a banca e sobe. Para 2 minis. Depois 3, depois 5, depois 10. E quando você chega em 10 minis com banca de 100 mil, o que leva tempo mas é alcançável, aí sim você pode tirar 5 mil, 10 mil por mês e viver confortavelmente. Mas até lá, você está construindo, aprendendo, validando, não vivendo. E tem mais um ponto. A maioria dos traders nunca deveria tentar viver só de mercado. Porque viver só de mercado exige não só skill,
mas estrutura emocional que poucos têm. Exige aguentar meses de drawdown sem entrar em pânico. Exige separar identidade de resultado. Exige disciplina de ferro para não sacar lucro quando está ganhando, nem operar em desespero quando está perdendo. Se você não tem isso, não tem problema. Você pode ser trader de sucesso, fazer renda extra significativa e manter outra fonte de renda principal. Não é fracasso, é inteligência. É entender seus limites e operar dentro deles. Jesse Livermore tinha outras fontes de renda. Tinha investimentos. Tinha negócios. Não era 100% dependente de cada trade. Então, antes de perguntar como vivo de um mini, pergunte: eu deveria viver só de mercado? E se a resposta for sim, pergunte: quanto de banca e quanto tempo eu realmente preciso para chegar lá de forma sustentável? E nos próximos blocos, vamos responder essas perguntas. Com números, com matemática, com plano concreto. Mas primeiro você precisava entender: um mini não é prisão. E não é falha sua, é fase. E fase passa. Se você tiver paciência e método. Agora vamos para a parte que realmente importa. Os números. A matemática exata que te tira de um mini contrato e te leva, degrau por degrau, até um tamanho que matematicamente sustenta viver de mercado. Porque sem números concretos, você está no escuro. Com números, você tem mapa. Jesse Livermore operava com regra clara. Nunca arriscar mais de 2% da banca em uma operação. Nunca. E quando estava reconstruindo depois de drawdown, diminuía para 1% ou menos. Essa regra o salvou da falência múltiplas vezes. Porque 2% de risco significa que você pode errar 50 vezes seguidas antes de zerar a conta. E ninguém erra 50 vezes seguidas se tem método. Vamos aplicar isso ao mini. Você tem R$5.000 de banca. 2% é R$100. No mini índice com stop de 100 pontos, isso dá exatamente um contrato. 100 pontos, quiais R$100. Então, com 5.000 de banca, você opera um mini com segurança. Não 2, não 3, 1. Agora vamos construir a escada completa. Vou te dar os números exatos para cada degrau, baseado em risco de 2% por operação e stop médio de 100 pontos no mini índice. Degrau 1. Um mini contrato. Banca mínima, R$5.000. Risco por operação, R$100, 2%. Objetivo, validar ED, construir consistência de 6 meses, provar que você não quebra regra sob pressão. Degrau 2. 2 mini contratos. Banca mínima, R$10.000. Risco por operação, R$200, 2%. Objetivo, provar que você aguenta pressão psicológica de dobro de tamanho sem mudar comportamento. O degrau 3. 3 mini contratos. Banca mínima, R$15.000. Risco por operação, R$300, 2%. Objetivo, consolidar gestão em tamanho intermediário, manter consistência por mais 3 meses. Degrau 4. 5 mini contratos. Banca mínima, R$25.000. Risco por operação, R$500, 2%. Objetivo, aqui você começa a ver dinheiro real. Com ED de 2R médio, você faz 1.000 por operação vencedora. Degrau 5. 10 mini contratos. Banca mínima, R$50.000. Risco por operação, R$1.000, 2%. Objetivo, com 10 minis e ED consistente, você pode começar a tirar renda mensal, sem comprometer crescimento da banca. Essa é a escada. E você só sobe um degrau quando sua banca chega no mínimo do próximo. E você tem pelo menos 3 meses de consistência no degrau atual. Não é, achei que estou pronto. É, eu provei que estou pronto com tempo e com números. Agora vamos falar de tempo. Quanto tempo leva para subir essa escada? Depende do seu ED. Vamos usar 3 cenários. Cenário conservador, 5% ao mês, reinvestindo tudo. Degrau 1, 5.000. Degrau 2, 10.000, 14 meses. Degrau 2, 10.000. Degrau 3, 15.000, 8 meses. Degrau 3, 15.000. Degrau 4, 25.000, 10 meses. Degrau 4, 25.000. Degrau 5, 50.000, 14 meses total, 46 meses, quase 4 anos. Cenário realista, 10% ao mês, reinvestindo tudo. Degrau 1, degrau 2, 7 meses. Degrau 2, degrau 3, 4 meses. Degrau 3, degrau 4, 5 meses. Degrau 4, degrau 5, 7 meses. Total, 23 meses, quase 2 anos. Cenário. O otimista. 15% ao mês, reinvestindo tudo. Degrau 1, degrau 2, 5 meses.
Degrau 2, degrau 3, 3 meses. Degrau 3, degrau 4, 3 meses. Degrau 4, degrau 5, 5 meses. Total, 16 meses. Pouco mais de um ano. Vê a diferença? Com ED bom e disciplina de reinvestir, você pode chegar em tamanho sustentável em 1 a 2 anos. Mas a maioria nunca chega porque fica sacando lucro no meio do caminho. Saca 500 aqui, 1000 ali. E a banca nunca cresce. E se a banca não cresce, você fica preso em degrau 1 para sempre. Jesse Livermore entendia que crescimento exige sacrifício temporário. Você não vive bem no começo. Você reinveste, comprime despesas, mantém outra fonte de renda e deixa a banca de trading crescer. E só depois que ela está grande, aí sim você começa a tirar. Mas a maioria quer viver bem desde o primeiro mês, e por isso nunca sai do lugar. Agora vamos falar de uma regra crítica. Você só aumenta tamanho se sua banca cresceu via trading, não via depósito. Se você tem 5.000, opera 3 meses, chega em 7.000, e aí deposita mais 3.000 para acelerar, você não sobe para 2 minis. Por quê? Porque você não provou que consegue crescer a banca. Você só adicionou dinheiro externo. A prova de ED é crescimento orgânico. É transformar 5.000 em 10.000 operando. Quando você faz isso, você prova 3 coisas. Tem ED, tem disciplina e aguenta a pressão. Mas quando você só deposita, você não prova nada. E se subir tamanho sem provar, você quebra. Tem outro detalhe brutal. Quando você sobe de degrau, você não mantém o mesmo retorno percentual imediatamente. Você vai ter queda temporária de performance. Por quê? Porque pressão psicológica aumenta. Arriscar R$ 200 em vez de 100 mexe com sua cabeça. Você corta gain mais cedo, você fica mais ansioso e leva algumas semanas para se ajustar. Jesse sabia disso. Quando ele aumentava tamanho, ele esperava desempenho pior no começo e dava tempo para se adaptar. Não aumentava esperando fazer o dobro de dinheiro imediatamente. Aumentava esperando fazer o mesmo percentual depois de período de adaptação. E essa expectativa realista o salvava de frustração e de reverter o aumento por pânico. Então, quando você sobe de 1 para 2 minis, você não espera fazer o dobro de dinheiro no primeiro mês. Você espera fazer o mesmo, ou até menos. E aceita isso, porque você está pagando o preço de adaptação. Mas depois de 2, 3 meses operando 2 minis, aí sim você volta ao percentual normal. E aí o crescimento acelera. Vamos falar de regra de segurança. Quando você diminui tamanho. Se você está operando 2 minis e tem sequência ruim, e sua banca cai de 11.000 para 9.000, você volta para 1 mini. Não é vergonha. Não é fracasso. É gestão de risco. Porque operar 2 minis com banca de 9.000 é arriscar mais de 2%. E mais de 2% é zona de perigo. A maioria tem ego demais para diminuir. Ah, mas eu já opero com 2, não vou voltar para 1. E continua. E quando a banca cai para 7.000, ainda está com 2 minis, arriscando 3%, 4%. E aí vem uma sequência ruim e explode tudo, porque não teve humildade de diminuir quando deveria. Jesse não tinha ego nesse sentido. Se a banca diminuía, ele diminuía tamanho proporcionalmente. Se precisasse voltar para o começo, voltava. Porque ele entendia. O objetivo não é parecer grande. É sobreviver até ficar grande de verdade. E sobrevivência exige flexibilidade. Agora vamos falar de matemática de sustento. Quando você realmente pode começar a tirar dinheiro da conta para viver? Quando sua banca está grande o suficiente para que você tire uma parcela do lucro mensal sem comprometer crescimento. Regra prática. Você pode tirar 50% do lucro mensal quando sua banca está no degrau 4 ou acima, 25.000 plus. Por quê? Porque com 25.000 e ED de 10% ao mês, você faz 2.500. Tira 1.250 para viver. Reinveste 1.250. Ainda está crescendo, mas já tem renda. Mas se você tentar fazer isso no degrau 1 ou 2, você mata o crescimento. 5.000 com 10% ao mês, pagará 500 de lucro. Se você tira 250, sobra 250 para reinvestir. E com 250, você leva 3 anos para dobrar a banca. É lento demais. Então, nos primeiros degraus, você reinveste tudo. Aqui está a progressão completa de saque. Degrau 1 e 2. Reinveste 100% do lucro. Degrau 3. Pode tirar 30% do lucro.
Degrau 4 pode tirar 50% do lucro. Degrau 5 Plus pode tirar 70% do lucro. Isso equilibra crescimento com sustento. Você não fica preso para sempre, mas também não mata crescimento cedo demais. E quando você chega no degrau 5, 50 mil de banca, com ED de 10% ao mês, você faz 5 mil de lucro, tira 3.500 para viver, reinveste 1.500 e continua crescendo. Essa é a matemática que funciona. Jesse operava exatamente assim. Quando estava construindo, reinvestia quase tudo. Quando estava consolidado, começava a tirar parcela maior, mas sempre mantinha a parte reinvestida, porque parar de crescer é começar a morrer. Mercado muda. Você precisa de margem. E margem vem de banca crescente. Último ponto deste bloco. Ajuste por volatilidade. Se o mercado está em fase de alta volatilidade, seus stops vão ser maiores, tipo 150, 200 pontos em vez de 100. Isso significa que mesmo com a mesma banca, você precisa diminuir número de contratos para manter 2% de risco. Então, você não opera no automático. Você ajusta. Se volatilidade dobrou, você opera metade dos contratos. Mantém o risco percentual. Porque o que importa não é quantos contratos você está operando, é quanto você está arriscando em cada operação. E isso precisa ser fixo. 2% ou menos. Sempre. Aqui está o resumo matemático. 5 mil, 1 mini. 10 mil, 2 minis. 15 mil, 3 minis. 25 mil, a 5 minis. 50 mil, a 10 minis. Você só sobe quando banca cresceu via trading, e você tem 3+ meses de consistência no degrau atual. Você reinveste 100% nos primeiros degraus. Começa a tirar parcela só a partir do degrau 3. E ajusta tamanho para baixo se banca cair ou volatilidade aumentar. Essa é a matemática. Imutável. Funciona para qualquer um que tenha disciplina de seguir. Agora vamos falar dos erros que mantêm a maioria dos traders presos em um mini contrato para sempre. Porque não é falta de informação. Você já tem a matemática. Você já sabe os degraus. Mas mesmo assim, 90% não sobe. Por quê? Porque comete um, ou todos, desses 5 erros fatais. Erro 1. Sacar lucro cedo demais. Esse é o assassino número 1 do crescimento. Você opera com 5 mil, faz 500 de lucro no mês, e saca os 500. Mês seguinte faz mais 600, saca de novo. E a banca nunca sai de 5 mil. Você está trabalhando, está ganhando, mas não está crescendo. E sem crescimento de banca, você não aumenta tamanho. E sem aumentar tamanho, você fica preso em um mini, ganhando 500, 800 por mês. Para sempre. Enquanto poderia estar em 10 minis, ganhando 5 mil, 8 mil. Mas para chegar lá, você precisaria ter reinvestido nos primeiros 12, 18 meses. Jesse Livermore tinha regra brutal nos primeiros anos de qualquer ciclo. Não tirava nada. 0. Todo o lucro ficava dentro do mercado, crescendo. E só depois que a banca estava grande, equivalente hoje a 50 mil, 100 mil, aí sim ele começava a tirar parcela. Mas até lá, sacrifício total. Vivia de outra fonte. E deixava o trading crescer. A maioria não aguenta. Ganha 500 e já quer comprar algo. Quer aproveitar. Mas aqui está a verdade. Você não está aproveitando. Está desperdiçando. Porque esses 500 reinvestidos com juros compostos de 10% ao mês viram 1.600 em um ano. E se você sacar todo mês, nunca vira. Fica 500, 500, 500. Para sempre. Então, se você quer mesmo sair de um mini, aceite. Os primeiros 12 meses, você não tira nada. Você opera, constrói, valida a ED e deixa a banca crescer. E só depois do degrau 3, 15 mil, você pode começar a tirar uma parcela pequena. Mas até lá, reinvestimento total, sem exceção. Erro 2. Operar sem ED comprovado. Você não pode subir de tamanho baseado em sentimento de que está indo bem. Você precisa de prova matemática. E prova vem de dados. De pelo menos 100 operações registradas. Com expectativa matemática positiva. Com taxa de acerto estável. Com relação risco-retorno acima de 1.1. A maioria pula essa etapa. Opera 20, 30 vezes. Ganha na maioria. E acha que está pronta para aumentar. Mas 20 trades não provam nada. Podem ser sorte. Podem ser mercado fácil. Podem ser variância positiva.
E quando você aumenta tamanho em cima de variância, a variância vira contra você. E você explode. Jesse nunca aumentava tamanho sem provar ED. Ele operava meses, às vezes anos, com tamanho pequeno, registrando tudo, medindo tudo. E só quando os números eram inegáveis, centenas de operações, expectativa positiva consistente, ED funcionando em diferentes condições, aí sim ele escalava. Então, antes de sair de um mini, você pergunta: eu tenho 100 plus operações registradas? Minha expectativa é positiva? Meu ED funciona em lateral, tendência e volatilidade? Se a resposta para qualquer uma dessas for não, você não aumenta. Você continua em um mini até ter as respostas certas. Erro 3. Aumentar tamanho para recuperar mais rápido. Esse é talvez o erro mais destrutivo. Você tem sequência ruim. Perde 10%, 15% da banca. E aí pensa: se eu aumentar tamanho, recupero mais rápido. E dobra de 1 para 2 minis. Ou até 3. E o que acontece? Você perde mais rápido ainda. E transforma drawdown de 15% em falência. Por quê? Porque aumentar tamanho em drawdown é aumentar risco exatamente quando você está mais vulnerável. Você já está operando mal, senão não estaria em drawdown. Já está emocionalmente abalado. E aí você aumenta a pressão? É suicídio. Jesse fazia o oposto. Em drawdown, ele diminuía tamanho. Voltava para lote mínimo. Operava com risco de 0,5%, não 2%. E só voltava ao tamanho normal depois de recuperar consistência. Depois de provar que tinha saído do buraco mentalmente. E isso o salvou inúmeras vezes. Então, regra inflexível. Você só aumenta tamanho em boa fase. Depois de sequência de ganhos. Depois de provar que está operando bem. Nunca em má fase. Nunca para recuperar. Porque recuperação via aumento de tamanho não é recuperação. É aceleração de falência. Erro 4. Comparação com quem já está em outro degrau. Você vê trader operando 10, 20 minis, fazendo 10 mil, 20 mil por mês. E se compara. E se sente pequeno. E pensa: eu preciso chegar lá rápido. E essa urgência te faz queimar etapas. Te faz aumentar tamanho antes de estar pronto. Te faz assumir risco demais. E te quebra. Mas o que você não vê é o caminho que essa pessoa percorreu. Você não vê os 2, 3 anos operando pequeno. Não vê os milhares de operações registradas. Não vê os drawdowns que ela sobreviveu. Você só vê o resultado final. E acha que pode pular direto para lá. Jesse operava com cabeça fria nesse sentido. Ele não se comparava com ninguém. Ele operava contra seu histórico. Eu sou melhor hoje do que era mês passado? Minha banca cresceu? Meu ED melhorou? Se sim, ele estava no caminho certo. Se não, ajustava. Mas nunca olhava para o lado. Nunca se comparava. Então pare de olhar quanto os outros estão fazendo. Olhe quanto você está fazendo comparado ao mês passado. Se está crescendo, mesmo que devagar, você está certo. Se está estagnado ou regredindo, você ajusta. Mas comparação com terceiros só gera ansiedade. E ansiedade gera erro. E erro te prende em um mini. Erro 5. Operar sem outra fonte de renda. Esse é o erro que mata mais rápido. Você larga o emprego. Decide viver de trading com um mini e banca de 5 mil. E coloca pressão mortal em cada operação. Porque agora você não está operando para construir. Está operando para sobreviver. E sobrevivência gera desespero. E desespero mata clareza. Quando você precisa ganhar para pagar conta, você não segue regra. Você entra em operação marginal porque preciso de dinheiro hoje. Você não respeita stop porque não posso perder. É tudo que tenho. Você opera mais do que deveria porque preciso compensar. E tudo isso te leva direto para a falência. Jesse nunca operava sob pressão de sobrevivência. Ele sempre tinha outra fonte. Nos primeiros anos trabalhava. Depois tinha investimentos, tinha negócios, tinha reserva. E isso permitia ele operar com clareza, sem desespero, sem necessidade. E isso é o que te faz ganhar. Então, antes de pensar em viver de um mini, construa outras fontes de renda. Mantenha emprego. Faz freela. Cria negócio paralelo. Qualquer coisa que te tire da pressão de preciso que esse trade dê certo, senão não como. Porque enquanto você tiver essa pressão, você não opera bem. E se não opera bem, não cresce.
E se não cresce, fica preso. Aqui está a verdade brutal. A maioria dos traders bem-sucedidos tem, ou teve por muito tempo, outra fonte de renda. Eles não largaram tudo no dia 1. Eles construíram edge operando pequeno. Cresceram a banca. E só quando a banca estava grande o suficiente, 50 mil, 100 mil, 200 mil, e eles tinham anos de consistência provada, aí sim largaram outras fontes. Mas você vê caras operando grande no Instagram e acha que eles começaram assim. Não começaram. Eles passaram anos construindo. E você precisa fazer o mesmo. Não tem atalho. Não tem ficar rico rápido. Tem processo. Tem tempo. Tem paciência. Agora vamos falar de como corrigir esses erros. Porque apontar erro não basta. Você precisa de plano de ação. Correção do erro. 1. Sacar cedo. Faça planilha de projeção. Coloque sua banca atual, seu edge mensal, e calcule. Se eu reinvestir 100% por 18 meses, onde eu chego? Se eu sacar 50%, onde eu chego? Veja a diferença. E se você tem paciência de esperar, escolha 100%. Se não tem, pelo menos escolha 50%, não 100% de saque. Correção do erro 2, sem edge. Monte planilha de operações. Registre cada trade. Calcule expectativa matemática a cada 20 trades. E só aumente tamanho quando tiver 100 place trades, com expectativa acima de 0.3R. Sem exceção. Correção do erro 3. Aumentar em drawdown. Crie regra automática. Se minha banca cair mais de 10% do pico, eu diminuo o tamanho para metade. Não aumento, não mantenho, diminuo. E cola essa regra na parede, e segue. Sempre. Correção do erro. 4. Comparação. Delete redes sociais por 3 meses. Sério. Ou pelo menos unfollow todo trader que posta resultado. E foca só no seu processo. No seu crescimento mês a mês. Sem olhar para o lado. Porque olhar para o lado só te atrasa. Correção do erro 5. Sem outra renda. Se você já largou o emprego e só tem trading, volte. Mesmo que part-time. Mesmo que freela. Qualquer coisa que tire a pressão de preciso ganhar hoje. Porque enquanto você tiver essa pressão, você não vai crescer. Você vai sobreviver, se tiver sorte. E sobrevivência não é crescimento. Aqui está a síntese dos 5 erros. Sacar lucro cedo, solução, reinvestir 100% nos primeiros 18 meses. Aumentar sem edge provado, solução. Sem place trades registrados antes de subir. Aumentar em drawdown, solução. Diminuir tamanho quando banca cai 10%. Comparar com outros. Solução. Focar só no seu histórico. E operar sem outra renda. Solução. Manter fonte alternativa até banca estar grande. Se você corrigir esses 5 erros, você sai de um mini. Não em um mês. Não em 3. Mas em 1 a 2 anos. E quando você sai sólido. Não quebra no primeiro drawdown do degrau 2. Não volta para um mini por medo. Você sobe, consolida e continua subindo. Porque você fez certo. Porque você teve paciência. Porque você seguiu a matemática. Recapitulando a matemática exata para sair de um mini contrato e caminhar para viver de mercado. Primeiro, um mini não é destino. É degrau. É fase de validação, não de sustento. Segundo, você tem uma escada clara. 5 mil. 1 mini. 10 mil. 2 minis. 25 mil. 5 minis. 50 mil. ESNE. 10 minis. E você só sobe quando a banca cresceu via trading. E você tem 3+ meses de consistência no degrau atual. Terceiro, você reinveste 100% do lucro nos primeiros degraus. Só começa a tirar parcela a partir de 15 mil, 25 mil de banca. E mesmo assim, não tira tudo. Tira 30%, 50%. O resto continua crescendo. E quarto, você evita os 5 erros fatais. Sacar cedo demais, aumentar sem edge provado, aumentar em drawdown para recuperar, comparar com quem já está em outro degrau e tentar viver de um mini sem outra fonte de renda. A diferença entre ficar preso em um mini para sempre e chegar em 10 minis em 2 anos não é talento. É matemática. É disciplina. É paciência de seguir o plano mesmo quando parece lento. Porque lento e constante chega. Rápido e desesperado quebra. Jesse Livermore não começou grande. Começou minúsculo. Mas tinha plano, tinha matemática. E seguia sem desviar. E por isso ele saiu de pequeno especulador para lenda.
Quer aprender mais sobre como Jesse Livermore construiu fortuna do zero múltiplas vezes? Leia Reminiscências de um Operador da Bolsa. Link na descrição. Esse livro tem a mentalidade completa de construção e reconstrução de capital. Se esse vídeo te deu o mapa numérico que você não tinha, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre gestão de risco, progressão de tamanho e mentalidade de trader consistente. E me conta nos comentários. Em qual degrau você está agora? E qual desses 5 erros você está cometendo? Seja honesto. A gente aprende reconhecendo o erro, não escondendo.